Fala galera, rotina de vídeos não para, vamos falar de Corinthians, vamos falar do que esperar do Corinthians nessa temporada de 2026. O Corinthians já vai começar logo o Campeonato Paulista, né galera? Vamos ver aí o que o Corinthians pode levar de título esse ano. No dia 11 o Corinthians já começa o Campeonato Paulista e já começa, eu acredito, como um dos favoritos junto com o Palmeiras. O São Paulo vive uma fase tenebrosa, né? E o Santos é o mesmo Santos desde o início dessa década. Então, eu acredito que um dos favoritos a ganhar o Campeonato Paulista seja o Corinthians, junto do Palmeiras, por mais que não tenha feito uma boa temporada, é um time mais bem estruturado do estado de São Paulo, então sempre tem como se reerguer o Palmeiras, e isso é uma coisa impressionante. Então, eles são, acredito, os dois favoritos. Brasileirão, infelizmente, sendo bem realista, porque assim, falando aqui do Dorival, é uma opinião que eu tenho aqui agora, é uma coisa que ainda estou pensando, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, é que talvez dê para manter o Dorival. Não sei, porque assim, é exatamente por isso, é uma faca de dois gumes, né? Porque por um lado ele é incrível em Copas, o cara é copeiro até a alma, só que por outro, o Corinthians está lutando há tempos, né, para não cair no Campeonato Brasileiro. Já são algumas temporadas. É claro que no ano passado não foi bem assim, o Corinthians conseguiu ficar numa situação confortável, podemos dizer assim, mas tinha chances de cair para a segunda divisão o campeonato inteiro. Então, pode-se dizer que o Dorival não é muito bom em pontos corridos e a gente pode estar correndo um risco, né? O Dorival, porque o Dorival realmente não vai saber o que fazer se o Corinthians ficar numa situação pior. A gente precisa considerar isso. Por isso que se o Dorival vai permanecer, esquece o título brasileiro, velho. Esquece. O Corinthians, ele, infelizmente, não faz campeonatos brasileiros bons. Enquanto vai longe na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians raramente vai bem. E ficou lá em 2022 em quarto, 2021 em quinto, fazendo um campeonato consistente, podemos dizer assim, mas muito longe do título. Em 2022 até disputou o título, mas quando viu que não ia ganhar, tirou o pé do acelerador, focou na Copa do Brasil e foi descendo até ficar em quarto, né? Então ficou muito longe do título. Enfim. Então a gente pode dizer que do Campeonato Brasileiro, eu particularmente não espero muita coisa. Supercopa Rei. Esse é o título mais fácil, né, galera? Por quê? Porque é um jogo só, né? Tipo assim, é ganhar e acabou, né? Isso daí não tem nos outros campeonatos. Você tem que passando de fase até ser campeão. Claro, isso quer dizer que vai ganhar? Não, isso não quer dizer que vai ganhar. Mas até porque o tamanho do adversário, né, a força do adversário, né, enfim, minha voz não tá boa ainda. A força do adversário não pode ser desconsiderada, até porque é o Flamengo campeão da Libertadores do Brasileiro. O elenco do Flamengo é mais forte que do Corinthians. Isso a gente não pode negar. Só que é um jogo. O Dorival é copeiro. Então, eu confio no Dorival para esse jogo, tá? Espero que o Corinthians seja campeão no dia 1º de fevereiro. Libertadores. Aí é uma coisa que o Dorival gosta, hein? Só que não vai ser fácil. Então, o que eu esperar da Libertadores? Eu espero que o Corinthians faça uma Libertadores bonita. Uma Libertadores que consiga passar da fase de grupos, chega ali até umas quartas. Semifinal já seria maravilhoso. E aí depois pensar em título. Primeiro pensar em fazer bonito, né? Não fazer feio. E depois pensar em título, que aí já é uma situação mais complicada, que é totalmente possível. O Corinthians tem elenco, né? Claro que é um elenco limitado, mas que já mostrou que dentro de campo consegue ser campeão. Então, é possível sim pensar em título de Libertadores, mas vai ser mais difícil. Agora, a Copa do Brasil, essa é possível. Porque com o Dorival, galera, por isso que eu tô pensando em manter o Dorival.
Porque assim, o Dorival, ele, como ele é muito copeiro, ele sabe levar esse time a altos patamares. Vou fazer uma comparação aqui com o Ramon Dias. O Ramon Dias, ele era um cara focado muito em pontos corridos. O Corinthians, ele não é bom em pontos corridos. Não, por quê? Porque o Corinthians não tem elenco para isso. Precisa ter um elenco muito forte, igual o Flamengo que foi campeão. Igual o Palmeiras, que sempre disputa, né? Que foi campeão nos últimos anos também. Então, assim, precisa ter elenco. O Corinthians não tem. Então, o foco do Corinthians tem que ser totalmente nas Copas. E na Copa do Brasil, o Corinthians é o atual campeão. E com o Dorival, tem muita chance de levar o Penta. O Corinthians é sim um dos favoritos a ganhar a Copa do Brasil. Então, eu coloco a Copa do Brasil como um dos títulos possíveis. Então, assim, resumindo aqui, Paulistão, chance inestimável. O Corinthians, ele é um dos favoritos a levar o título. Brasileirão, esse eu acho que não. Eu acho muito improvável o Corinthians levar o título brasileiro. Supercopa Rei, não tem nem o que falar. É um jogo, o Corinthians só precisa ganhar e levar o título. Libertadores, ela tá virando uma Copa do Brasil. Só que os times, a Copa do Brasil muitas vezes se nota que os times não, quando eles estão na Libertadores, eles dão um foco maior à Libertadores e muitas vezes esquece da Copa do Brasil. Então eu acho que ainda a Copa do Brasil é um caminho mais fácil para o título. Então a Libertadores é possível sim, mas vai ser complicado. Copa do Brasil já acho mais possível o Corinthians levar o título. Inclusive eu acho que ele é um dos favoritos, principalmente por ter o Dorival, que é um cara que conhece o caminho da Copa do Brasil, sem dúvidas, né? Inclusive nos deu tetra. Enfim. Isso também se ele for ficar também, né? Ainda não é uma certeza, mas é provável que ele fique. Então já estou fazendo uma análise aqui com o que o Dorival pode fazer. Então eu acho que desses daqui, o menos provável é o Campeonato Brasileiro. O mais provável é a Supercopa, porque o Corinthians não vai precisar. O Corinthians já está na final, não quer dizer que vai ganhar, mas já está na final, né? Então ele não precisa seguir um longo caminho, a gente não precisa ver como o Corinthians vai estar para levar esse título, né? Enfim, é uma coisa que só precisa de um jogo, acabou, né? Enfim. Então é isso, galera. É isso que pode acontecer com o Corinthians esse ano. Pode ser que o Corinthians também não leve nada. Pode ser que o Corinthians leve tudo. Não dá para saber. Essa que é a verdade. Não dá para saber. Espero que o Corinthians faça um ano incrível, memorável como foi 2025. Ou melhor, um ano melhor que foi 2025. Então é isso, galera. Falou.